Graças e paz, meus queridos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam na graça e na paz de nosso Senhor, guardados e protegidos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Nós já vencemos os 2 primeiros capítulos. Nós vamos agora dar início à nossa nona aula, perdão, na nossa nona aula, nós vamos agora adentrar o capítulo 3. Nós vamos entrar a segunda metade da carta. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos tratar hoje da advertência contra os judaizantes e o exemplo de Paulo. Abra sua Bíblia, então, na carta de Paulo aos Filipenses, do verso 1 ao verso 10 do capítulo 3. Perdão, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Tá? O texto diz o seguinte: Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel e da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas essas coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Então esse é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. O apóstolo Paulo então inicia aí uma nova fase da carta. Nós vamos nos deter inicialmente nos 3 primeiros versos, porque eles são a base do argumento. Aqui está tudo que o apóstolo Paulo está tentando falar nessa primeira etapa, e dos versos 6 ao verso 11 é basicamente um contraponto que ele vai fazer entre o alerta que ele está fazendo e o exemplo dele mesmo. Então, vamos começar com a advertência contra os judaizantes. Mas antes de entrar na advertência propriamente dita, Paulo inicia essa segunda metade da carta convocando os filipenses a se alegrarem no Senhor. É uma tônica da carta, tá? Alegria no Senhor em meio às circunstâncias. A alegria que é fruto da fé, de que aquele que começou a boa obra terminará. Então, a alegria dos filipenses deveria ser baseada na fé em Cristo Jesus, consciente de que Cristo, que começou a boa obra neles, haveria de terminar aquela obra que ele havia iniciado. Essa alegria também é estimulada pelos exemplos de Paulo, o exemplo de Cristo, que está no capítulo 2, no início do capítulo 2, e também o exemplo de Timóteo e de Epafrodito, que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Essa alegria é fruto da unidade, da comunhão no mesmo espírito e da fraternidade, que são questões trabalhadas pelo apóstolo Paulo nos primeiros capítulos. A importância dessa unidade, desse trabalho em conjunto e dessa fraternidade, desse altruísmo, do pensar primeiramente nos outros antes de pensar em si mesmo. Isso daria aos filipenses essa compreensão de que estariam fazendo a vontade de Deus, consequentemente eles se alegrariam no Senhor. Mas em seguida o apóstolo Paulo passa então a advertir contra os judaizantes. Tá? O texto não nos dá certeza se os judaizantes já estavam entre os filipenses, mas é certo que Paulo já havia lidado com eles na Galácia. Se você já leu a carta de Paulo aos Gálatas, você já deve ter percebido que a carta toda é contra esse grupo de judaizantes, esse grupo de pessoas que estavam assolando ali o trabalho do apóstolo Paulo por toda a região ali da Macedônia, da Acaia, as regiões ali da Galácia, a região ali do Mediterrâneo, onde o apóstolo Paulo desenvolveu as suas viagens missionárias. Então, ao longo de todos aqueles lugares por onde o apóstolo Paulo passou, normalmente ele enfrentava esse grupo de judaizantes. A gente vai já distinguir eles para saber exatamente do que nós estamos falando quando nós estamos falando sobre judaizantes, né? Então,
Quando Paulo fala sobre esse inimigo, né, esse inimigo que ele está tratando, a quem precisamente ele tem em mente, tá? Que ele está pensando em judeus é evidente, tá? Pelo uso que faz do termo a mutilação de todo o argumento do versículo 2 até o versículo 6. Então, o apóstolo Paulo fala ali de mutilação, fala de circuncisão, ele está falando de judeus, mas que tipo de judeus ele está falando? Quem são esses judeus? Ele está pensando naqueles judeus que persistiam em sua obstinação e rejeição a Cristo, ou ele estaria falando dos judeus que tinham realmente confessado a Jesus, mas que insistiam que para obter a salvação, pelo menos a salvação plena, era necessário que todos, seja gentil ou judeu, guardassem a lei de Moisés, com ênfase especial sobre a circuncisão. E nós entendemos aqui que ele estava falando desse segundo grupo, tá? Por isso a gente vai fazer aqui uma distinção didática, tá? Daqui por diante nós vamos chamar de judeus ao primeiro grupo e judaizantes ao segundo grupo, tá? Então, para ficar claro aqui, quem são os judaizantes ao longo de todo o Novo Testamento? Os judaizantes são os judeus que se converteram ao cristianismo, de alguma forma eles confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entenderam que Jesus era o Messias enviado de Cristo, ou aceitaram isso de alguma forma, mas insistiam na ideia de que para que a salvação de quem quer que fosse, seja judeus ou especialmente gentios, era necessário, além de confessar Jesus Cristo, também guardar, tá, os ritos judaicos, os ritos da lei mosaica, tá? É a ideia de que você, além de Jesus Cristo, precisava de todo o arcabouço legal veterotestamentário e o arcabouço ritualístico do Velho Testamento, tá? Então, a guarda dos dias, a guarda dietética, e especialmente também a questão da circuncisão, que era a marca distintiva dos judeus entre os povos do Oriente Antigo, tá? Então, por isso nós entendemos que o apóstolo Paulo tinha em mente o segundo grupo, tá? Que era este último grupo que o apóstolo Paulo tinha em mente. Então, entendido isso, a gente pode agora começar a trabalhar com a ideia do que é que o apóstolo Paulo de fato estava querendo tratar quando ele estava ali questionando ou alertando os filipenses quanto aos judaizantes. É desses judaizantes que nós estamos falando também quando o apóstolo Paulo trata na carta de Gálatas, tá? Na carta de Gálatas, na carta aos Colossenses, todas essas cartas o apóstolo Paulo está falando com esse grupo, um grupo de judeus que havia de alguma forma entendido que Jesus era de fato o Cristo, mas eles entendiam que a obra de Cristo não era suficiente. A obra de Cristo deveria ser tratada em conjunto com a guarda da lei mosaica. É esse grupo de judaizantes que é o objeto também do Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, tá? É esse grupo de judaizantes. Então, não é a perseguição dos judeus, tá? Paulo foi perseguido pelos judeus e pelos judaizantes. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que rejeitaram a Cristo, tá? Didaticamente, nós vamos fazer essa distinção, porque os judaizantes também eram, em sua grande maioria, judeus. A ideia, então, é que os judeus são apenas aqueles que não se converteram ao cristianismo, eles rejeitaram Jesus como Messias e perseguiram a igreja, perseguiram o apóstolo Paulo. Do outro lado, nós temos os judaizantes, que são aqueles que de alguma forma confessaram Jesus, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, mas entendiam que a obra de Cristo não era suficiente. Então, aqui, essas palavras empregadas pelo apóstolo Paulo, essas palavras ali, especialmente do verso 3, né? O verso 3 que diz, me abrir a Bíblia aqui, o verso 3 que diz, ou melhor, o verso 2, perdão, tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Então, essas expressões que o apóstolo Paulo trata aqui, elas formam um surpreendente paralelo com a denúncia que Paulo faz dos mestres judaizantes em Gálatas. Lá em Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9, 3, 1, 5, 1, 5 de 1 a 12. Note especialmente os versículos 12, tá? 6 de 12 a 15 e em 2 Coríntios 11, 13. Lá ele vai fazer o paralelo entre obreiros fraudulentos e aqui maus obreiros.
Então perceba que o apóstolo Paulo está lidando com esse grupo ao longo de bastante tempo, ele já está ali enfrentando essa turma em diversas áreas, e aqui note, tá? Vou voltar a dizer. Tecnicamente, tá? Esses judaizantes são membros da igreja cristã, tá? Tecnicamente, eu digo tecnicamente porque em algum momento nós vamos perceber que eles estão tratando de um evangelho diferente, e por isso nós vamos fazer uma distinção com eles mais para frente. Então, certamente que os judeus seguiram a Paulo em sua terceira viagem missionária com o fim de contradizer a sua mensagem. Nós vamos ver relatado lá em Atos, capítulo 13, 50, 14, 2 a 19, e uma infinidade de textos que você pode notar na leitura do livro de Atos. Tá? Se você tem acompanhado as nossas mensagens em Atos, aos domingos à noite, você vai perceber que o apóstolo Paulo enfrentou esse grupo de judeus ao longo de praticamente todas as suas viagens. O apóstolo Paulo chegava na cidade, ele se instalava, ele normalmente entrava em contato prioritariamente com os judeus em uma sinagoga, apresentava o evangelho para eles de uma forma a fazê-los entender que Jesus, o Nazareno, o Galileu, que havia morrido alguns anos atrás, era o Messias esperado, o Messias anunciado pelos profetas. Dali alguns se convertiam, mas dali os judeus também se revoltavam contra o apóstolo Paulo. E de certo modo também os judaizantes fizeram o mesmo. Nós vamos ver que em Atos 15, 1, lá o Concílio de Jerusalém, a gente vai perceber que esses judaizantes, eles também de certa forma perseguiram o apóstolo Paulo ao longo dos seus trabalhos missionários. Então, nós não temos como comprovar, tá, de que essa oposição dos judaizantes cessou completamente após o Concílio de Jerusalém. O que o Concílio de Jerusalém decide? Tá? O Concílio de Jerusalém vai decidir que não é necessária a guarda de alguns ritos da lei judaica, especialmente a circuncisão, a guarda de dias, a guarda dietética mais extensa. Eles apenas fazem algumas ressalvas, especialmente quanto a comportamentos, especialmente da parte dietética, tá? Então eles pedem que os gentios não comessem carne afogada em sangue, nem carnes oferecidas a ídolos, e se guardassem da imoralidade. Tá? A gente precisaria fazer um estudo mais aprofundado do que significa guardar-se da imoralidade, tá? Até porque não faz muito sentido você pensar que cristãos que haviam se convertido estivessem vivendo em um comportamento imoral. A aplicação lá é um pouquinho mais extensa do que apenas atos ou comportamentos libidinosos, mas o fato é que há algumas ressalvas, mas que não fazem parte necessariamente da guarda da lei judaica, então, especialmente da lei mosaica, né? Então, o Concílio de Jerusalém decide que, especialmente a questão da circuncisão, não era obrigatória para os gentios, não era necessária para os gentios para a salvação, tá? A salvação era mediante a fé em Cristo Jesus, que é o fundamento de toda a pregação do apóstolo Paulo. Tá? Então, só que, embora tenha ocorrido o Concílio de Jerusalém, não há nada que nos garanta, no texto bíblico, que a perseguição dos judaizantes cessou. Até porque as cartas de Gálatas, né, como nós vamos ver aqui, ao contrário, senão porque foi necessário Paulo escrever aos Gálatas. Até porque, ao que tudo indica, a carta de Gálatas ela é escrita depois do Concílio de Jerusalém. O apóstolo Paulo enfrenta situações na região onde ele havia pregado, especialmente também na região da Galácia ali, mas ele vai enfrentar o caso através de uma carta, através da carta aos Gálatas, posteriormente ao Concílio de Jerusalém. Então, como o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas depois do Concílio de Jerusalém, a carta de Colossenses também é escrita depois de Jerusalém, do Concílio de Jerusalém, e a carta de Filipenses também é escrita depois do Concílio de Jerusalém, ao que tudo indica, os judaizantes não cessaram com a decisão do Concílio de Jerusalém. O que não é muito diferente do que vai acontecer nos séculos seguintes com a igreja. A igreja teve alguns outros concílios importantes, né, ao longo da sua história para tratar de questões doutrinárias mais importantes, a questão da pessoa de Cristo, a humanidade, a divindade de Cristo,
a própria questão da Trindade, a, a divindade do Espírito Santo, tudo isso foi tema de debate em alguns concílios posteriores da Igreja, ah, e embora os concílios tenham definido que algumas compreensões que estavam se tratando naquele período eram heréticas e não deveriam mais ser difundidas na igreja, elas continuaram sendo difundidas e continuaram, inclusive, criando interpretações posteriores. Tá? Então, nós devemos nos lembrar que as epístolas pastorais, né, as posteriores a Filipenses, pastorais Timóteo, Tito, essas são as epístolas pastorais, elas combatem uma heresia que era constituída de erros judaizantes mesclado com outros elementos de outras mentiras. A carta de Paulo aos Colossenses também tem bastante disso. Ela tem ali uma questão, inclusive, de um gnosticismo misturado com judaísmo, né, com uma prática judaizante, que demonstra que isso é algo que o apóstolo Paulo enfrentou ao longo de muito tempo. Por isso, em boa parte das cartas, ele gasta um bom tempo tratando desse assunto, e não é diferente aqui em Filipenses. Ainda sobre essa questão, ele vai agora tratar propriamente propriamente da questão desses judaizantes. E perceba que, assim como lá em Gálatas ele usa palavras bem duras, Paulo aqui vai também usar algumas ofensas. Né? Paulo usa de uma ofensa que os judeus tipicamente usavam contra os gentios. Ele chama eles de cães, né? Esses judaizantes. Ele chama esses judaizantes de cães. E aqui cães, entenda-se cães vira-latas, tá? Porque a ideia aqui é do cão vadio, do cão de rua, que fica chafurdando no lixo, que fica comendo restos de comida jogada no chão, que bebe água da sarjeta. É esse tipo de cão que que eles estavam se referindo. O apóstolo Paulo então chama esses homens de cão. Por que ele chama a atenção? Por que ele trata de maneira tão dura? Porque o tema que está sendo discutido aqui é muito caro para o apóstolo Paulo, ele é muito importante, porque como nós vamos ver mais para frente, a base de toda a fé cristã é a compreensão da obra de Cristo, de quem é Cristo, do que Cristo representa, da extensão da sua obra, do significado da sua obra e da aplicabilidade da sua obra. Tá? Qualquer coisa que interfira na compreensão canônica, na compreensão bíblica da obra de Cristo, ela é tratada pelo apóstolo Paulo de maneira muito dura, porque ela vai minar a base da fé cristã. Por isso, ele vai terminar essa sequência aqui do verso 2, tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Ele vai chamar para essa questão da falsa circuncisão, porque ela é como se fosse o símbolo maior dessa confusão, tá? Exatamente porque ela é um símbolo externo, um símbolo físico, uma marcação física, ela demonstra toda a incompreensão da extensão da obra de Cristo e do que de fato a circuncisão significava desde o Antigo Testamento, desde lá da prática, desde o momento em que Deus estabelece a prática lá com Abraão, tá? Então ele vai chamar a atenção porque ele entende que a circuncisão como mero ritual, divorciado de uma mudança de mente e coração, não tem valor nenhum. Preste atenção nisso, porque isso aqui é o centro dessa discussão. E meros rituais divorciados de uma compreensão de mente e de coração não tem valor nenhum, tá? Então, muitas vezes nós, nos nossos dias, ainda continuamos praticando alguns rituais sem uni-los a uma compreensão e a uma afetação do coração. Dessa forma, esse ritual não tem valor nenhum. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos seus leitores, dos filipenses, para essa preocupação, para essa questão, porque ele, inclusive, já havia chamado a atenção dos romanos, quando ele escreveu a carta aos romanos. A carta aos romanos, muito provavelmente, é escrita antes da carta aos filipenses, até porque a carta aos romanos é escrita antes da prisão do apóstolo Paulo, aquela prisão que é relatada ali nos últimos capítulos de Atos. Tá? Ele já havia escrito a carta aos romanos, até porque o projeto do apóstolo Paulo era, ao terminar a sua terceira viagem, ele passando por Corinto, ele escreve a carta aos romanos,
Ele então iria a Jerusalém entregar umas ofertas, de lá ele voltaria para Roma com destino à Espanha, tá? Querendo então que a igreja de Roma lhe auxiliasse nesse processo de passagem a Roma. Inclusive, na mensagem desta noite, de domingo à noite, né? Hoje é dia, deixa eu me ver, porque eu estou gravando alguns dias antes, mas hoje, no momento que você está assistindo essa aula, vai ser dia 19 de setembro, 19 de setembro. Então, hoje, na nossa pregação do dia 19 de setembro, nós vamos tratar da chegada do apóstolo Paulo, lá em Atos, em Roma. E nós vamos fazer uns paralelos entre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e o que acontece ali no momento em que ele chega em Roma. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele já havia chamado a atenção dos romanos sobre a questão da circuncisão. Então ele vai dizer: mais judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, retomando aqui, o apóstolo Paulo vai dizer que judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele se baseia em diversos textos do Antigo Testamento para fazer tal afirmação, que inclusive ampliava o conceito de circuncisão. Para que você perceba que a compreensão dos judaizantes era bem limitada e equivocada sobre o papel da circuncisão, para eles a circuncisão tinha a ver apenas com o corte do prepúcio ali, né? Do prepúcio ali masculino. Mas o conceito de circuncisão no Antigo Testamento vai muito além do corte do prepúcio. Não é à toa que os profetas já faziam paralelos com a ideia de circuncisão com outras partes do corpo, para deixar claro que havia uma questão metafórica sobre a prática da circuncisão. Então, por exemplo, em Levíticos 26, 41, vai se falar de circuncisão do coração. Deuteronômios, capítulo 10, 16, 36, Jeremias 4:4, Ezequiel 4:4, 44, 7, vai falar do ouvido. Jeremias 6:10 também vai falar da questão da circuncisão do ouvido. Dos lábios, lá em Êxodo 6, 12 a 30. Então tem a ver ali, desde o Antigo Testamento, já está se trabalhando a ideia de que a circuncisão é um símbolo de separação, tá? É um símbolo de destaque, de separação, e não necessariamente apenas um ritual de mutilação de uma parte do corpo, como se fosse uma mera marca física, tá? Que distinguia judeus de não judeus, tá? O fato aqui é que já no Antigo Testamento a circuncisão era uma demonstração pública, tá? Uma demonstração visível de que aquele povo era separado, de que aquele povo era destacado e diferenciado pelo seu comportamento, pelo seu padrão de comportamento e pela forma como ele lidava com Deus, com a criação e com tudo aquilo que foi outorgado a eles. Então, já desde o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo entendia já, ou pelo seu entendimento após a sua conversão, ele vai entender que a circuncisão é muito mais do que apenas uma questão de cortar o prepúcio. Ele continua então trabalhando a questão aqui, ainda sobre a questão da circuncisão. Ele vai tratar que a circuncisão meramente do corpo, especialmente quando esta é efetuada e defendida por aqueles que professam crer em Jesus como Salvador, é pior que inútil. Essa era basicamente o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para eles. E ele fala disso de maneira mais forte em Gálatas, né? Tanto é que ele vai entender que ela é, na verdade, uma verdadeira mutilação, uma cirurgia externa, uma destruição espiritual. Pois se alguém recebe essa espécie de circuncisão, Cristo de nada lhe aproveita. Gálatas 5:2 também vai chamar a atenção sobre esse ponto. O apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer: olha, vocês estão querendo aí circuncidar, é melhor que você corte tudo fora, não fique só no prepúcio, porque se você quer uma demonstração visível, uma demonstração externa de que você é santificado e diferente, corta tudo, não corta só o prepúcio. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo chama atenção para a inutilidade da circuncisão sem a compreensão
dessas expectativas de circuncisão, desses paralelos de circuncisão que o Antigo Testamento já trabalhava. Ela vai ser apenas uma mutilação, uma cirurgia externa. Ele vai tratar também como uma questão de destruição espiritual. Por quê? Porque aquele que opta pelo acréscimo da circuncisão ao seu processo de salvação, ele vai estar dizendo, em outras palavras, que a obra de Cristo tem um valor menor. É necessário um acréscimo a essa obra, é necessário que haja um adendo a essa obra, para que essa obra, então, complete o seu efeito e possa, de fato, outorgar àquele que está na expectativa da salvação toda a sua plenitude, todo o poder da salvação. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo ele vai dizer que essa ideia de que é necessário circuncisão física, mas confessar Jesus Cristo, essas pessoas elas estariam mais distantes de Cristo do que já estavam antes, porque elas simplesmente não conseguiram entender a suficiência da obra de Cristo. Aí o apóstolo Paulo dá continuidade ao texto no verso 3, a partir do verso 3, trabalhando agora a questão do que de fato é a circuncisão. Aí ele diz, né? Ele vai então afirmar no verso 3 que nós é que somos a circuncisão, tá? E aí ele vai dizer que os que são da circuncisão apresentam 3 características. Quais são estas 3 características? Eles servem a Deus em espírito, eles se orgulham em Cristo Jesus e eles não confiam na carne. Tá? Aí nós vamos agora trabalhar essas 3 características para entender quem de fato é o cristão e quem de fato e o que é a circuncisão para o cristão de uma maneira metafórica. Ele vai dizer então, os que servem a Deus em espírito, a sua adoração religiosa é direcionada pelo espírito. Então, a sua adoração não é direcionada pelos padrões ou pelos comportamentos ou por apenas uma série de regras. Ela é direcionada pelo espírito. Ela procede de personalidades renovadas e energizadas pelo Espírito Santo. Portanto, ela emana totalmente do coração e não é afetada por considerações físicas. Tá? Então, ela não indaga: a carne dos adoradores está ou não circuncidada? O lugar da adoração é uma bela catedral ou uma simples casa? Devemos adorar no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Aí você lembra da mulher, da mulher do poço, que Jesus Cristo encontra com ela lá no poço, e a mulher samaritana, né? E ela então questiona Jesus ali: onde é que nós devemos adorar? Devemos adorar no monte, como os nossos pais dizem que nós devemos fazer, ou devemos adorar em Jerusalém, como vocês dizem que nós devemos adorar? Jesus Cristo diz: vai chegar um momento que não vai fazer diferença qualquer um desses lugares, porque Deus se alegra com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É aí que o apóstolo Paulo, fazendo ecos a esse ensinamento de Cristo, vai dizer que aqueles que são de fato a circuncisão, aqueles que de fato foram destacados do mundo porque foram lavados no sangue de Jesus, foram justificados por Cristo Jesus, foram salvos pela obra de Cristo Jesus, esses então, que são a verdadeira circuncisão, eles adoram Cristo, adoram a Deus em espírito, guiados pelo Espírito, têm a sua personalidade renovada, têm a sua personalidade energizada pelo Espírito Santo. A sua adoração emana de um coração afetado, de um coração transformado, de um coração direcionado para amores genuínos, amores que de fato estão ligados ao que Deus de fato quer para o homem. Tá? Meras regras e meras tradições e meras liturgias humanas não diferenciam o verdadeiro adorador. A verdadeira adoração poderá ser em um culto litúrgico e que tenha os seus valores, como também pode ser num culto simples, num culto simplório, ou com pessoas que não tenham talvez tanta capacidade de desenvolver um culto mais belo, mais bem organizado, mas ainda assim, se o coração é de fato transformado, essa adoração é em espírito, essa adoração agrada ao Senhor. Não é necessário mega bandas, nem mega instrumentistas, nem mega cantores.
ainda que tudo isso seja muito bom, ainda que tudo isso nos ajude, nos dê prazer em participar ah, de louvores e de uma adoração com todo um aparato tecnológico e técnico de boa qualidade ou com pessoas bem preparadas, ainda assim o que importa de verdade é o coração que de fato serve a Deus em espírito. Porque não adianta de nada você ter toda uma boa estrutura, um belo templo, toda uma estrutura técnica, se os corações não adoram em espírito. Então, se esse coração não adora em espírito, é igual aquele que se circuncidou apenas para cumprir uma regra na busca da salvação. A segunda característica é aqueles que se orgulham em Cristo. E aqui é talvez o centro, né, é o argumento central, ah, ancorado por outros dois. Ele é o argumento central porque a obra de Cristo é o ponto principal. Aqueles cujos corações e bem assim os lábios e ouvidos foram circuncidados, gloriam-se no Senhor e tão somente nele. Esse é um ponto interessantíssimo, tá? E de muita, que deve nos chamar bastante atenção, tá? Os que se gloriam descansam inteiramente em Cristo, o Salvador ungido, em sua pessoa e obra. Gloriam-se em sua cruz, isto é, em sua expiação, como a única base para a sua salvação. A presença de Cristo é sua consolação. Seu poder os reveste de energia a fim de poderem suportar perseguições, erguer e levar em meio à batalha a bandeira da cruz. Em sua graça soberana e infalível descansam no tempo e na eternidade. Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2 e Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Deixe-me fazer aqui alguns comentários além do que nós já fizemos no slide. O que nós queremos dizer com orgulharmos em Cristo e nos gloriarmos em Cristo? A obra de Cristo é o que tem de mais importante para nós. É o que tem de mais sublime no cristianismo. A obra de Cristo é o cerne da nossa fé. Então, tudo da nossa vida gira em torno do que Cristo fez na cruz e dos desdobramentos do que Cristo conquistou na cruz para nós. Então, gloriar-se em Cristo é confiar que a sua expiação conquistada na cruz é suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. Não há pecado imperdoável para o cristão que confia na cruz. Tá? Óbvio, você pode estar agora pensando aí, mas a Bíblia fala de pecados imperdoáveis, fala de um pecado imperdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas no que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste nada mais, nada menos do que em desconhecer, ou melhor, em rejeitar a obra de Cristo, em rejeitar quem Jesus Cristo é. Porque lá no texto em que Jesus Cristo comenta sobre esse assunto, ele está falando exatamente de pessoas que estão rejeitando a obra dele. Ele havia acabado de curar uma pessoa. E os judeus estavam dizendo que os fariseus estavam dizendo que ele havia curado pelo poder de Beelzebu. Ele diz, ora, bolas, se Beelzebu, ou melhor, ele não tinha curado uma pessoa, ele tinha expulsado um demônio. Aí Jesus então expulsa o demônio, e as pessoas, ele expulsou pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus fala, olha, se eu sou de Beelzebu e sirvo a Beelzebu, como é que eu vou estar enfrentando o próprio Beelzebu? Não faz sentido, né? Então vocês estão vendo que eu estou ajudando uma pessoa, que eu estou livrando essa pessoa do poder do maligno, e em vez de vocês glorificarem a Deus pela obra que eu estou fazendo a ela, pela obra que eu estou fazendo e pelo bem que eu estou fazendo, vocês preferem me acusar e atribuir a obra que eu estou fazendo ao inimigo de nossas almas. Então aí é que Jesus Cristo entra com a questão do pecado imperdoável, porque a obra de Cristo está sendo realizada na frente dos olhos daquelas pessoas e eles estão rejeitando. Então aqui o que nós estamos vendo? A obra de Cristo é o cerne do pensamento cristão. Por isso, nós não podemos abrir mão da compreensão disso. Então, a nossa vida gira em torno dos desdobramentos da obra de Cristo na cruz. Nós nos orgulhamos, nós nos alegramos, a nossa felicidade é calcada na obra de Cristo na cruz e no que ela significa para nós, nos seus desdobramentos. Então, a nossa alegria, a nossa consolação, a nossa felicidade, a nossa esperança, a nossa certeza de que
Ainda que os dias sejam duros, há de vir um dia melhor, há de vir dias melhores, há de vir uma eternidade melhor, é calcada na obra de Cristo na cruz. Então, por isso, tá, o apóstolo Paulo vai dizer, vai continuando trabalhando esse conceito, é lógico pensar que se uma pessoa se gloria constantemente em Cristo Jesus, não poderá pôr sua confiança na carne. Tá? Mas o que, que nós devemos entender quando falamos de confiar na carne? Aí vem a terceira característica. Tá? A terceira característica é aqueles que não confiam na carne. Ela está intimamente ligada com gloriar em Cristo. Se eu me glorio em Cristo, eu não me glorio na carne. Se eu me glorio na obra de Cristo, eu não busco completar a salvação de Cristo por meio das minhas ações. Então, o que, que nós devemos entender com carne? Tá? Em termos gerais, carne é qualquer coisa à parte de Cristo, sobre a qual alguém baseia sua esperança de salvação. No presente contexto, ali no texto de Filipenses, refere-se meramente às vantagens humanas de caráter cerimonial, hereditário, legal e moral. Tá? Note a própria explicação do apóstolo Paulo nos versos 4 e 6, quando ele vai falar da sua tradição, da sua história, né? Do seu exemplo. Os genuinamente circuncisos não põem a sua confiança na carne, mas exclusivamente em Cristo. Abraão não foi salvo porque circuncidou-se. Abraão foi salvo porque teve fé. Tá? Daniel, José, Davi, todos os personagens famosos do Antigo Testamento, Josué, Moisés, nenhum deles foi salvo por conta da circuncisão. Eles foram salvos porque tiveram fé no Messias que viria. Eles esperaram o Messias que viria e depositaram a sua expectativa de salvação no Messias que viria. Nós somos salvos não por meros rituais. Os rituais têm algum valor. Nós temos cerimônias ritualísticas dentro do nosso culto. O culto é, sim, uma sequência de eventos. Ele tem um elemento ritualístico nele ali. Mas não são esses elementos ritualísticos que nos salvam. O que nos salva é a fé no Cristo que veio. É a fé de que só Cristo pode resolver o nosso problema. Isso é gloriar-se em Cristo. E também é não confiar na carne. Aí não é à toa que o apóstolo Paulo termina esse raciocínio teológico e passa agora a trabalhar agora o seu exemplo. Então ele começa lá. Se alguém pode se confiar na carne, se alguém pensa que pode se confiar na carne, essa pessoa sou eu. Aí ele começa a apresentar suas credenciais. Quem ele é, qual é o seu histórico. Ele começa a dizer, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Vocês estão aí questionando, brigando sobre circuncisão de adulto, circuncisão de gentil, já com barba na cara, pensando em circuncisão. Eu fui circuncidado no dia que a lei determina que a criança seja circuncidada. 8º dia, está lá o bebezinho Paulo sendo circuncidado. Eu sou descendente de Israel, eu sou da descendência de Israel, eu sou da tribo de Benjamim. E por que ele chama atenção aqui? Eu não sei se você já notou, mas no Novo Testamento pouco se fala de tribos. Tá? Ao longo de todo o Antigo Testamento você tem muita ênfase nas tribos. Né? Mas no Novo Testamento, aparentemente, as tribos perdem importância. Por quê? Porque depois do exílio babilônico, tanto do exílio do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, o povo de Israel foi miscigenado com outros povos. Então, poucos judeus conseguiram remontar a sua linhagem histórica e saber quem de fato, de que tribo de fato eles eram descendentes. Então, é pouco provável que a maioria dos judeus do período de Jesus tivessem consciência da sua linhagem, de tribo, né, da sua linhagem tribal. Então, quando você tinha essa consciência de onde era a sua linhagem tribal, isso fazia uma grande diferença. E, especialmente, duas tribos fazem bastante diferença. É a tribo de Judá, por ser a tribo do rei, a grande tribo, a tribo real, né, da qual Jesus Cristo era descendente, a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim. Por quê? Porque a tribo de Benjamim é importante? Porque a tribo de Benjamim é a tribo que se mantém fiel à tribo de Judá, ao reinado de Judá, quando há a cisão entre os dois reinos, né? Quando há lá a cisão, na luta entre os descendentes ali, os herdeiros de Salomão, logo há ali um rompimento
Então, as 10 tribos do norte compõem uma nova nação, a nação de Israel, e as 2 tribos do sul, tá? Judá e Benjamim, compõem o reino de Judá. Então, quando o apóstolo Paulo chama a atenção para a sua linhagem tribal, dizendo que ele é da tribo de Benjamim, ele está dizendo, olha, eu sou da tribo dos fiéis ao reinado davídico, ao grande rei, ao reinado do qual todos nós somos devedores, tá? Então ele vai dizer que ele é hebreu de hebreu, ou seja, ele é filho de hebreus, ele tem sangue de hebreu. Aí ele fala, quanto à lei, eu fui fariseu. Os grupos partidários, eles vão surgir no período intertestamentário, tá? Ali no período do domínio helenístico da região, do domínio macedônico, ali do Império Macedônico. Então, vão surgir naquele período intertestamentário, entre o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento. E, dentre esses grupos, o grupo dos fariseus era o grupo mais zeloso da lei, era o grupo que tinha muita preocupação com detalhes da lei, porque eles entendiam que quanto mais puro eles fossem, e quanto mais pura a nação de Israel fosse, isso serviria como uma espécie de catalisador para a chegada do Messias, né? Para que eles então fossem libertos do domínio estrangeiro. Por isso ele vai dizer que quanto à lei ele foi fariseu, ou seja, está dizendo, quanto à lei eu fariseu, eu sou do grupo que mais guarda a lei, que mais tem zelo e cuidado com o guarda da lei. Eu sou tão zeloso, ele continua dizendo, eu fui tão zeloso que eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, a lei dizia que todo aquele que ofendesse o conceito da lei, a ideia da lei, ou botasse em dúvida o valor da lei, ele deveria ser perseguido, isso deveria ser inibido, a lei deveria ser protegida, e de repente aparece um tal de Jesus, um tal de um Nazareno, se dizendo o Cristo enviado de Deus, dizendo que ele cumpriu toda a lei, tá? E isso colocaria em risco toda a compreensão judaica em torno do valor da lei. Porque se Cristo cumpriu toda a lei deixou de ser o meio para se chegar, se aproximar de Deus. Cristo agora é o meio para se aproximar de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que ele persegue a igreja, ele era zeloso a ponto de perseguir a igreja para acabar com qualquer coisa que estivesse pondo em risco o valor da lei. Aí ele vai dizer, mas tudo isso que para mim era lucro, ou seja, toda essa minha credencial, eu era irrepreensível, da tribo de Benjamim, descendente de Israel, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, eu era fariseu, tudo isso que eu achava como lucro, tudo isso que para mim poderia ser lucro, eu passei a considerar perda por amor de Cristo, porque ele entendeu que Cristo cumpriu todas essas coisas. Ele entendeu que a fé em Cristo Jesus era o suficiente, todas essas suas credenciais não eram necessárias, não tinham mais importância diante da obra de Cristo. Verso 8. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo. Ou seja, agora que eu conheci Cristo, agora que eu entendi o real sentido, que eu entendi quem Jesus Cristo é, todas essas coisas não têm mais valor para mim. Aí ele fala, pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Ou seja, eu abri mão, eu perdi essas coisas. E as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ainda aqui a palavra é esterco mesmo, tá? É essa palavra dura, palavra feia que você está pensando aqui, tá? No original, a palavra é a palavra feia, a palavra com M que você está pensando, tá? Mas por uma questão de polidez, né? Nossas traduções colocam outras palavras, tá? Mas o mais próximo aqui que a gente pode realmente ter aqui é esterco, tá? Então, para que eu possa, ele considerou todas essas coisas como dejetos, como esterco, como aquilo de mais vil e sujo, para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé. Ou seja, a justiça, o que me justificou diante de Deus, o que me tornou santo, puro e salvo diante de Deus, não é a lei, não é a justiça da lei, mas sim a justiça que procede da fé em Cristo. Porque eu confiei em Cristo, eu então sou justificado diante de Deus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos,
e identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Lembra que a ressurreição dos mortos, você acompanha lá a leitura de Atos, né? No finalzinho ali, a ressurreição dos mortos é um ponto é um ponto um ponto sensível da discussão ali entre os judeus, porque os dois principais grupos, fariseus e saduceus, divergiam quanto à ressurreição dos mortos, né? Até porque os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, e a ressurreição dos mortos é parte de todo o imaginário da fé judaica, porque eles entendiam que aqueles que haviam morrido ao longo da vida não haviam encerrado a sua vida, porque ele já entendiam que nós não fomos feitos para sermos seres finitos. Deus não nos criou para ter um período curto de vida, mas sim para experimentar a eternidade. Então, por isso eles aguardavam a ressurreição dos mortos. Assim como nós, cristãos, aguardamos a ressurreição dos mortos, quando então teremos o nosso corpo revestido de glória, sendo revestido de um corpo incorruptível, para então vivermos eternamente com Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo faz esse arrazoado todo aqui, entre os versos 4 e 11, fazendo um contraponto com tudo aquilo que ele havia dito. Olha, essas pessoas estão aí falando de circuncisão, práticas judaizantes, e eu estou dizendo para vocês, se tem alguém que podia calcar toda a sua expectativa de salvação na prática dos ritos judaizantes, dos ritos da lei mosaica, essa pessoa sou eu. Mas eu estou aqui mostrando para vocês, tudo isso para mim é nada. Tudo isso para mim é nada porque diante da obra de Cristo, do poder da sua obra, da extensão da sua obra, da profundidade do que significa a expiação de Cristo na cruz, tudo isso é nada, tudo isso é esterco, tudo isso é bobagem, é perca de tempo, tudo isso é frivolidade, tá? Isso não importa para nós, o que importa é Cristo. Por isso, o verdadeiro cristão, aquele que de fato é o circunciso aqui, como o apóstolo Paulo está falando, os circuncidados no coração, na mente, na boca, nos ouvidos, os circuncidados no espírito, eles se gloriam unicamente na obra de Cristo Jesus na cruz. Então, as nossas conclusões e aplicações, tá? Assim como Paulo combateu heresias e falsos mestres, ainda em nossos dias nós precisamos combater todos aqueles que tentam pregar e ensinar um evangelho diferente. Isso aqui é interessante e importante, gente. Ainda nos nossos dias nós temos falsos ensinamentos, nós temos hereges nos nossos meios, e nós não estamos falando aqui de seitas gnósticas ou seitas espíritas ou de religiões esotéricas e coisas semelhantes. Eu estou falando de crentes mesmo, de pseudo-crentes, tá? Tem muita igreja, tá? Que tem nome de igreja, tem placa de igreja, tem construção de igreja, mas prega um evangelho diferente, prega um evangelho que não é o evangelho da suficiência da obra de Cristo Jesus. Especialmente, tá, aqueles que tentam modificar o entendimento bíblico da suficiência de Cristo para a salvação. Não existe Cristo mais alguma coisa. Cristo é suficiente para a salvação. Você não precisa confessar Jesus Cristo e fazer mais alguma coisa. Você também não precisa fazer alguma coisa para confessar Jesus Cristo. A justificação, a obra de Cristo é aplicada em você por meio da fé. O que é fé? A fé é reconhecer que você não tem poder para fazer nada e que você depende de uma graça sendo derramada sobre você, um favor imerecido. Por isso você clama que Deus tenha misericórdia e derrame sobre você graça, derrame sobre você a salvação. Isso é confiar plenamente na obra, no mérito de Cristo conquistado na cruz do Calvário. É olhar para a cruz do Calvário e entender, olhar para a cruz de Cristo e entender que na cruz todos os meus pecados foram perdoados. Os pecados que eu cometi antes do momento histórico da confissão do pecado, da conversão. Os pecados que eu cometo todos os dias, os pecados que eu cometeria até o dia da minha morte, ou até o dia que Cristo me chamar. Porque nós temos a compreensão que ainda assim nós falhamos. Tá?
e cometemos alguns pecados. Nós confessamos os nossos pecados, nós pedimos perdão, nós clamamos a Deus para que tenha misericórdia de nós, mas nós cometemos alguns pecados, nós cometemos algumas falhas. Não é porque você, de repente, morreu sem confessar o último pecado que você vai perder a salvação. Entender a obra suficiente de Cristo, a suficiência da obra de Cristo, é confiar que todos os meus pecados, praticados preteritamente, praticados agora e praticados futuramente, já foram pregados na cruz do madeiro. Eu não preciso ficar me convertendo toda semana. Eu preciso sim reconhecer os meus pecados, pedir perdão a Deus, porque agora que eu entendi o significado da obra de Cristo, não faz mais sentido eu viver em pecado, porque eu sei que a quem o pecado ofende. Então, por isso eu não vivo em pecado, mas é preciso entender isso. Não existe Cristo e mais alguma coisa. Cristo é suficiente, tá? Qualquer acréscimo deve ser rejeitado veementemente. Nossa fé se baseia na suficiência e exclusividade da obra de Cristo, tá? Como Paulo nos afirma lá em Gálatas capítulo 1, verso 8, eu quero encerrar nossa aula com esses 2 versos. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que vos já pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. E qual é o evangelho que nós recebemos dos apóstolos? O evangelho que diz que Cristo, somente Cristo, e a sua obra na cruz é suficiente para a nossa salvação. Qualquer coisa além disso é maldito, qualquer coisa além disso é pecaminoso e nós devemos rejeitar e devemos combater ativamente todos aqueles que tentam pregar um evangelho diferente do evangelho anunciado pelas Escrituras. Então, com isso, nós encerramos a abordagem desse primeiro trecho do capítulo 3, né, da carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero convidar você agora para ver alguns avisos, né, sobre as nossas mensagens. Quero convidar você para acompanhar a nossa mensagem de hoje à noite, tá? O tema dessa mensagem será Paulo em Roma. Nós vamos encerrar o livro de Atos, embora não estejamos encerrando a nossa série de mensagens o Evangelho Real na Vida Real. Nós vamos encerrá-la no próximo domingo. Você é convidado a nos acompanhar pelo endereço ibopvh.com.br/ao vivo ou presencialmente na Igreja Batista Olaria, se você não é das pessoas do grupo de risco, tá? Além disso, tem aqui alguns avisos que eu quero chamar a sua atenção sobre as nossas programações semanais, tá? Nós temos reunião de oração toda quarta-feira via Google Meet. Nós temos EBD, você está acompanhando agora, via web. E nós temos também nosso culto presencial todo domingo à noite, que você pode acompanhar também, se for dos grupos de riscos, pelo endereço ibopvh.com.br/ao vivo. Um outro aviso que eu gostaria de lhe dar é sobre o nosso aplicativo, tá? Quero convidar você a baixar o nosso aplicativo Minha Igreja, tá? É disponível tanto para Apple quanto para Google Play, né? Para Android. Através desse aplicativo, nós vamos estar disponibilizando uma série de informações, tem devocional, tem notícias da igreja, você pode acompanhar as mensagens, né? Toda vez que te publicar uma mensagem nova, um vídeo novo, todas as nossas pregações e as nossas aulas aqui da EBD são organizadas dentro do aplicativo. Então, eu quero convidar você a baixar esse aplicativo. O nome do aplicativo é Minha Igreja. Quando você instalar o aplicativo no seu celular, a tela inicial vai pedir para que você identifique a igreja que você está procurando. Você então digita lá IBOPVH, é uma hashtag, tá? Aquele símbolozinho, né, da cerquilhazinha. Você vai então digitar após a cerquilha IBOPVH, IBOPVH. Digitando isso, ele vai encontrar a nossa igreja e você vai então ter acesso às informações da igreja. Se você é membro da igreja e já tem cadastro no nosso aplicativo Atos 6, no sistema de gestão eclesiástica, você pode inclusive também logar ali no aplicativo com seu usuário e senha e inclusive também editar as suas informações pessoais, atualizar e-mail, atualizar endereço, atualizar outras informações também do seu cadastro.
Pelo aplicativo você pode fazer doações, tudo seguro ali, doações, seus dízimos, suas ofertas. Tem também as nossas atividades, programações informativos. Então convido você a baixar esse aplicativo para ficar por dentro de tudo que nós estamos trabalhando na nossa igreja. Então instale o aplicativo e aproveite. Já tem bastante coisa lá. Tem devocional, tem conteúdo, tem material preparativo para a próxima série de estudos da EBD, que eu já estou publicando lá, uma série de textos chamados O Homem Litúrgico. Ainda tem alguns outros textos que nós vamos publicar também sobre esse tema. Quero que você, que é membro da igreja, já vá se preparando, lendo esse texto com calma, e assim que terminarmos a série de estudos em Filipenses, nós vamos passar a estudar sobre um assunto que envolve esse conteúdo, certo? Então vamos orar para encerrar e convido você a nos acompanhar hoje à noite na nossa série de mensagens ali na Igreja Batista Olaria ou pelo site ibopvh.com.br/ao vivo. Oremos então. Senhor, ajuda-nos, Pai, a estarmos cada vez mais compreendidos, Pai, do que de fato é a obra de Cristo na cruz. Não nos deixa perder, Pai, de vista o significado e a extensão da obra de Cristo na cruz. Não nos deixa também, Pai, conviver com aqueles que denigrem ou diminuem ou esvaziam o tamanho da tua obra, da obra do Filho na cruz, em favor daqueles que confessam a Jesus como Salvador. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a mantermos firme e não esmorecermos diante de falsos ensinamentos que nos são apresentados. Ajuda-nos a nos manter firme e não nos desviarmos desse caminho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Fique na paz e, se Deus nos permitir, domingo que vem estaremos mais uma vez aqui.